Novo governo de Portugal fecha Secretaria de Imigrações. A AIMA se pronuncia sobre o fim da autorização de residência CPLP e um despacho de vários estatutos de igualdade para brasileiros feitos pela AIMA nessa última semana. Essas são as principais notícias da semana, vamos comentar um pouco sobre cada uma delas. E se você gostar do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve, não custa nada para você, me ajuda demais, faz total diferença para mim. Compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações e comenta aí também se você tiver alguma dúvida, que eu vou fazer um vídeo respondendo a sua pergunta. E é o seguinte, o novo governo de Portugal fecha a Secretaria de Imigrações. Todo mundo sabe que no mês passado teve eleições aqui em Portugal e agora a direita aqui de Portugal passou a ser maioria. E todo mundo sabe que o discurso deles é muito forte relacionado à imigração. E essa já é a primeira mudança, que é o fechamento da Secretaria de Imigrações, o que muita gente acha que vai influenciar muito negativamente essa questão, porque antes, pelo menos com a Secretaria, se tinha alguém para conversar sobre esses problemas de imigração aqui em Portugal e focar em resolver esse tipo de problema. Agora, pelo visto, isso acabou. Por enquanto, não se sabe se vai entrar alguma outra coisa no lugar, mas parece que já não é uma pauta que é muito prioridade do governo, sinceramente. Você sabe que por muitos motivos eu acho um erro negligenciar a questão de imigração aqui em Portugal, ou só falar que vai fechar o país, enfim. Você sabe por quê? Eu já fiz um vídeo aí falando, vou deixar aqui no card. Por quê? Te explicando e provando pra você matematicamente que Portugal precisam muito de imigração. Eu te dou todas as razões aqui nesse vídeo aqui e te mostro os números reais, tá? Por que Portugal precisa tanto de imigração, então assiste depois também, que é muito importante. Mas enfim, é uma negligência, mais uma negligência do governo relacionada à imigração. E eu acho o seguinte, eu continuo achando que independente do governo, direita ou esquerda, eles não podem simplesmente encerrar ou cancelar a vinda de cancelar o visto ou autorização de residência CPLP, por exemplo. Enfim, porque precisa muito e você vai entender melhor nesse vídeo aqui. Mas enfim, é um péssimo começo, né? Pra gente, imigrante, pelo menos, mas vida que segue. Mas também tem boas notícias, né? Por exemplo, a AIMA se pronunciou finalmente sobre se vai ser cancelado ou não as autorizações de residência ou visto CPLP. E ela disse que não tem indícios de que vai ser cancelado, né? Claro que ela depende muito das decisões do governo, mas não existem indícios que vão ser canceladas. E como eu falei, isso foi em resposta, na verdade, a uma notícia que o próprio Diário de Notícias postou, né, há um tempo atrás, que a AIMA incumpre, né, as renovações da autorização de residência CPLP, que todo mundo achou que isso significaria o fim, né, da CPLP, e eu sempre disse pra você que só significa que vai atrasar, porque tá nessa mudança, né, de CEF pra AIMA, e assim, tá meio conturbada a mudança também, com a mudança do governo, então vai atrasar mesmo, tá? Mas eu não acho que vai ser cancelado, pelo mesmo motivo que eu te falei, Portugal precisa muito de imigrante, principalmente, na minha visão, de imigrante de países de língua portuguesa, né? Que são os países CPLP, membros da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, assim, daqui pra frente, por conta da baixa taxa de natalidade, por conta da alta taxa de aposentadoria aqui em Portugal, tem muitos números assustadores aqui, por exemplo, tem mais de 1.900 médicos em idade de aposentadoria, que se aposentar, o sistema que já tá um caos, o sistema de saúde público de Portugal já tá um caos, vai colapsar. Então precisa de gente para trabalhar nessas áreas, precisa de imigrante não só para área especializada, tipo uma medicina e engenharia, por exemplo, esse tipo de profissões que eles querem que venham aqui, que Portugal não é nada atrativo para essas pessoas, porque o salário é baixo, um médico, um engenheiro ganha muito mais no Brasil do que em Portugal, mas eles acham que eles são atrativos para essas profissões, ou eles querem parecer com o salário, um dos salários mais baixos da Europa. Mas enfim, não só por isso, não só nessas áreas, tá? Portugal tem hoje em dia, Portugal já tem quase o dobro de pensionistas e aposentados, de valor, né, de aposentadorias e pensões, do que de arrecadações na segurança social, já tem quase o dobro, isso já é aí as pessoas se perguntam, por que Portugal tá tudo tão caro, por que aumenta tantos preços, por que tá tão ruim a qualidade da saúde, as vias estão cheias de buraco, por que tem tanto problema em Portugal? Porque o dinheiro que deveria estar indo pra esses lugares está indo pra aposentadoria, porque quem paga a aposentadoria de quem tá aposentado são os trabalhadores ativos, tá? Expliquei isso nesse vídeo, canso de explicar isso pra vocês aqui, que o sistema de aposentadoria, assim como no Brasil, é por repartição, que significa que quem tá trabalhando paga a aposentadoria de quem tá aposentado, ou é um pensionista. Então, hoje em dia, tem pouquíssimas, menos da metade da população de Portugal é trabalhadora ativa, porque tem muito número de aposentado e pensionista, além de criança que não trabalha, enfim. E além de tudo isso, 30% das pessoas entre 15 e 40 anos, os portugueses entre 15 e 40 anos, imigram para outros países, ganhar melhor. Então, além de ter baixa taxa de natalidade, uma população envelhecida, tem alta. Portugal é o país da Europa que mais imigra. Então, assim, tudo isso é um problema e não vai ter como manter Portugal sem novos trabalhadores aqui. Então, eles vão ter que dar um jeito. Não existe esse discurso de fechar o país. Isso, principalmente para brasileiro, angolano, eles vão ter que dar um jeito nisso. Então, não se preocupa. Mas, sim, por via das dúvidas, assiste os vídeos aqui do canal. Vou deixar alguns vídeos aqui também no cardzinho. No final do vídeo, você clica no izinho que tem ali, que vai aparecer vários vídeos relacionados
dados aqui que tem outros países da Europa que oferecem visto de procura de trabalho, tem muitos países da Europa que oferecem esse visto, tem países da Europa que oferecem residência para brasileiro de diversas formas, tem países que oferecem nacionalidade para brasileiro por tempo de residência, assim como Portugal. Aliás, muitos países até com menos tempo de residência do que Portugal, por exemplo, tem países que demoram 2 anos, tipo a Espanha, outros 3 anos. Então não se prende só a Portugal, tá? Principalmente por conta dessa instabilidade política que tá tendo em Portugal, dessa mudança, desse discurso, estão tendo protestos em Portugal sobre fim de imigração, para fechar a imigração. Ontem teve um protesto no Porto. Então assim, não tá sendo muito atrativo Portugal, tá? Se você tá pensando em vir para Portugal, eu aconselho você, primeiro, antes de tudo, analise outras opções, tá? Porque Portugal tá num momento muito difícil. E segundo, se você decidiu vir, não venha de jeito nenhum como turista, porque a vida para você vai só dificultar mais. Se já era difícil como turista, um pouco mais difícil para quem vinha como turista do que para quem vinha com visto, algum tipo de visto, hoje em dia, com a maioria de direita, vai dificultar muito a sua vida. Mas se você tiver com visto, pelo menos você vai estar resguardado no seu direito de estar aqui, trabalhando e vivendo aqui, tá? Então, não vacila, tá? Não venha como turista. Você provavelmente, a partir de agora, da metade de 2024 para frente, 2025, você provavelmente vai ter a vida muito dificultada, se é que você vai conseguir entrar no país, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Mas também, outra boa notícia, tiveram muitos despachos, né, dos pedidos de Estatuto de Igualdade pela AIMA também, aqui para brasileiros, né? Centenas de despachos aí. Isso vai agilizar muito. Para você que não sabe, quem tem residência pode pedir o Estatuto de Igualdade. Pode ser residência CPLP também, que é uma ótima coisa também, que as pessoas ficam demonizando a RCPLP, mas ela te dá os mesmos direitos dos títulos de residência, tá? Exceto visitar outros países, mas você pode tirar, por exemplo, o Estatuto de Igualdade e você pode, por exemplo, prestar concurso, você pode pagar mais barato numa universidade, pagar o preço que o português paga, que é muito barato. Então, eu recomendo você tirar o Estatuto, e isso é uma boa notícia porque vai acabar com uma fila gigante que tava para tirar o Estatuto e vai agilizar os próximos processos. Eu vou tirar o meu também, ainda não tenho, tá? Vacilei, errei, fui moleque, mas vou tirar porque é muito importante e te dá diversos, não só isso, né? Diversos direitos que o português tem e você como imigrante não teria se não tivesse o Estatuto de Igualdade. Então isso é muito importante também. Mas as notícias são essas. Assista aos vídeos do canal também, tem muita coisa interessante para você aqui. Por exemplo, tem vídeo falando como você tirar o NIF e o NIS, maneiras de você conseguir tirar o NIF e o NIS de graça. O NIS você consegue de graça, mas você teria que pagar o NIF não o NIF, né? O documento é de graça, mas pagar um representante fiscal. Eu te dou algumas maneiras de você não ter que pagar esse representante. Tem gente pagando 200 euros, o que é um absurdo. E também vídeos sobre renda extra aqui em Portugal, tá? Que você não precisa só trabalhar, por exemplo, numa fábrica como eu e não ter nenhuma renda extra, receber um salário mínimo e não ter nenhuma renda extra. Existem diversas fontes de renda extra aqui em Portugal. E eu deixei 5, se eu não me engano, acho que o título tá 4 do vídeo, mas tem 5, salvo engano, tá? Fontes de renda extra pra você ter aqui em Portugal. Então assiste aí também, vai estar aqui no card, clica aqui no card. E se foi útil pra você esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada pra você, faz total diferença pra mim. E comenta aí também se você tiver alguma dúvida, compartilha esse vídeo também com quem você acha que precisa saber dessas informações. E compartilha o canal também, os vídeos do canal, que você me ajuda demais. E é isso aí, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, tamo junto e tchau.